Olá, seja muito bem-vindo ao blog do Ney Lima. Nós estamos recebendo aqui na nossa redação o empresário Flávio Pontes. Ele teve o seu nome veiculado a possibilidades políticas nos últimos anos e agora volta à tona o nome dele em uma possível desistência do pré-candidato Galego de Mourinha na chapa majoritária. Nós vamos falar sobre esses e outros assuntos. Flávio, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer, Ney, estar falando com você, estar falando com os telespectadores e estou à disposição. Vamos começar pelo que aconteceu, acredito que no ano anterior, 2015, houve uma possibilidade levantada pelo José Augusto Maia de vincular seu nome à possibilidade de ser candidato a prefeito, ser pré-candidato a prefeito. Você desistiu daquele momento? Olha, Ney, na verdade, assim, eu tenho minha família, por tradição, é uma família política. Meu pai foi vereador e minha família é uma família grande da cidade e tem essa ligação muito política aí, por um trabalho que eu fiz em Ipiranga, por viver no meio do comércio aqui, ter um bom relacionamento, ser um filho da cidade. Então, apareceu essa oportunidade e esse convite, mas foi uma coisa meio que me pegou de surpresa. Eu não vivo muito no meio político, eu faço a minha política, a gente faz todo dia, quando acorda, quando fala com o familiar, com o vizinho, com o cliente, é uma política que a gente trata, mas não essa política da maneira que é feita em Santa Cruz. Então, ali foi especulação, passou aquela coisa, e foi uma coisa que passou e ficou para trás, né? Você entende hoje a necessidade da população? Porque quando se argumenta o seu nome, se fala no desejo, no sentimento das pessoas de ter um nome novo na política. Você reconhece isso? Ou se reconhece dessa forma? Olha, Ney, a gente, assim, eu não posso deixar também de ver que existe esse sentimento, não só na nossa cidade, como no país inteiro, de que há uma maneira de se fazer política que está cansado. Há uma maneira de se fazer política que é um modelo que eu acho que está superado, em que as pessoas, campanhas que se gastam muito, que se fazem algumas loucuras que faz, que depois o Estado, o país ou o município é penalizado porque tem que devolver aquilo para quem agiu dessa maneira. Então, isso termina penalizando a cidade, penalizando o Estado, e você fica travado sem poder fazer as coisas. Então, acho que a população, de uma maneira geral, está percebendo isso, que é necessário que haja alguma mudança, uma maneira nova de se enxergar a forma de administrar. Eu não sou dono da verdade, mas entendo assim também. Entendo que tem que se mudar um pouquinho, principalmente na nossa cidade e o país de uma maneira geral. A gente está vendo aí episódios lamentáveis aí de uma maneira geral. E acho que eu entendo também que há uma mudança, e entendo também que quando acontece algo com uma pessoa que vem de fora, uma pessoa nova, isso pode incutir esse sentimento de mudança e favorecer de alguma maneira. O senhor tem uma característica de bom relacionamento, de bom trânsito com todos na cidade, com todas as classes, com a classe empresarial, com a classe política. Isso causaria alguma dificuldade para você se colocar no campo das oposições ao prefeito Edson Vieira? Não acredito que não. Minhas independente de posição política, toda a minha vida sou amigo pessoal do Edson, sou amigo pessoal do Zinho, sou amigo pessoal do Diogo, e não vejo problema nenhum nisso. O que eu ainda não me vejo é como um político ir tratando dessa maneira. Isso é uma coisa que ainda não está diretamente na minha cabeça, até porque são muitas especulações que são colocadas toda hora na imprensa, na rua. E o que existe é que existe uma candidatura posta, aliás, duas, né? A do Edson, que não tem uma definição de um vice, e a de Fernando com o Galego. Então, por enquanto, o que a gente ouve é muita especulação e, de novo, meu nome volta a ser citado. Você fala que não tem essa característica política ainda, mas vamos começar a ter? Me faça uma avaliação sobre o atual governo e o momento que a cidade vive. O atual governo municipal? Municipal. Bom, eu reconheço que houve alguns avanços, algumas coisas, mas eu reconheço também que a gente tem algumas dificuldades muito grandes que precisam ser superadas na cidade. Nós temos algumas questões que que a população está vendo aí, que tem que ser melhorada. A gente tem, infelizmente, uma cidade que não consegue fazer nada com recursos próprios, depende sempre de recursos de fora, mas isso é uma coisa que, para quem está no meio, aí, quem está bem mais inteirado, que vive dentro, é quem tem que tocar mais no assunto. Eu acho que não é momento para isso, porque como eu te falei,
existe uma candidatura posta, existe uma situação feita que eu, por enquanto, não me incluo nela. Mas se quem está dentro não consegue resolver porque a prefeitura não tem recursos para fazer, como é que outro prefeito vai mudar isso? Isso aí, quem tem que dizer é quem vai ser o candidato no momento certo, da maneira certa. Buscar os recursos e, como eu falei um pouquinho antes, de repente a gente está pagando um preço lá atrás de uma campanha extremamente grandiosa, uma campanha que a gente viu que não era uma campanha normal para uma cidade, mesmo uma cidade hoje de 100 mil habitantes. O senhor fala da campanha do Edson Vieira. Uma campanha de um vulto que eu fiquei impressionado. Não era um comício, eram showmícios de uma estrutura gigantesca que eu particularmente vi, pessoalmente, me impressionei pela maneira que era, porque eu nunca tinha visto alguma coisa daquela maneira aqui em Santa Cruz. Mas isso, acho que não veio o caso. O que tem aqui, cada governante tem que entender o que é que a cidade pode, quantos funcionários ela comporta, o que realmente precisa, quantos lugares você precisa, porque a cidade não consegue ter prédios públicos suficientes para ela, tem que estar toda hora alugando. São algumas questões que tem que ser, porque não consegue se dialogar depois que passa uma eleição, não consegue se desarmar um palanque nunca nessa cidade. Por que aqui tem que ser azul e vermelho? Por que não tem que ser uma cor só? Quando se termina um palanque. Você está aqui, o que é que nós temos de bom de um lado, o que é que nós temos de bom do outro pensando na cidade? Não vou entrar no mérito se teve, se funcionou, se não funcionou. Essa questão de usina asfáltica, se funcionou, se está ou não em outro lugar, eu nem sei. Eu não, sinceramente, eu não vivo muito dentro dos detalhes. Mas se eu teria uma possibilidade, porventura, de ter uma coisa dessa que trouxesse para a nossa cidade, por que não trazer? Peraí, quem trouxe? Fulano, que é meu adversário, vem para aqui também. Mas a população, o que é que não ganharia com isso? Eu penso que assim, tem que ser um pouquinho mais Santa Cruz e um pouquinho menos eu. Em todos os sentidos, em todos os partidos daqui. Tem que se pensar um pouquinho mais na cidade. E as coisas aqui, infelizmente, são pensadas muito assim, é meu grupo, é o teu grupo, e o que eu consegui, que tu trouxe eu não aceito. E, infelizmente, a gente fica e a cidade cada vez perdendo benefício, perdendo algumas coisas que poderiam ser muito importantes para a gente. A gente tem uma cidade com 100 mil habitantes, com o comércio que tem, com a representatividade que tem, nós temos ainda questões cruciais aqui de saneamento, infraestrutura. Nós não temos um polo comercial, nós não conseguimos atrair nenhuma empresa de fora que venha gerar emprego. Nós temos uma economia, apenas uma economia que a gente vive praticamente de uma coisa só. Então, isso tudo tem que ser pensado, Santa Cruz tem que ser discutido mais profundamente, com mais pessoas que queiram pensar nela. Assim, eu volto a falar, não sou dono da verdade, eu tenho alguma ideia de uma maneira muito geral das coisas, mas eu acho que as pessoas tinham que pensar um pouquinho mais na cidade. Deixa eu tratar agora dos fatos atuais. Nós tratamos agora como fato de que o Galego de Mourinha está desistindo da candidatura e nós temos subsídios para essas informações. Ele de fato está desistindo, o grupo político, todos já estão tratando isso dessa forma. Levante-se em consideração, o Flávio Pontes hoje seria um nome disponível, estaria pronto para assumir essa vaga de pré-candidato a vice-prefeito? Essa é uma informação que você tem, né, que você está dizendo que tem ela de certeza, eu tenho ela só também por ouvir falar. E a diferença que tem de antes para agora, que agora eu, a convite do Fernando, do Elinho, eu fui no dia da filiação deles ao PTB, me filiei ao partido. A diferença que tem de antes para agora, que hoje eu sou filiado, então eu sou um possível pré-candidato a isso. De acontecer ou não, isso é uma coisa que tem que passar por bastante conversa com algumas questões que têm que ser colocadas também, acho que da parte deles e da parte minha, mas eu imagino que vai acontecer um outro desfecho. Eu não acredito ainda que seja esse o desfecho. Mas, imaginando que o desfecho pudesse ser esse, o senhor estaria pronto? Essa é a minha pergunta. Eu pergunto isso porque em outra oportunidade houveram algumas dificuldades que o senhor colocou para não ingressar numa carreira política. Nesse momento agora, filiado a um partido que já é um ato de um primeiro passo, e havendo uma conjuntura favorável, haveria essa possibilidade? Como eu te falei, hoje sou um cidadão que eu tenho possibilidades legais de ser candidato. Eu me sinto pronto para ajudar, se for o caso, só que isso passa por algumas outras situações que eu
imagino que vão ser resolvidas de outra maneira. Mas eu me sinto que eu tenho certeza que contribuiria para a minha cidade, principalmente nessa questão de tentar o diálogo, de buscar com outras pessoas de outras áreas um entendimento melhor para a nossa cidade. Não pode a gente passar tanto tempo, e a gente tem as possibilidades com o governo estadual, governo federal, com deputados estaduais e federais do nosso lado, e a gente não conseguir avançar, mas avançar de uma maneira substancial, segura e de uma maneira importante. A gente não pode estar há tanto tempo dependendo de uma duplicação de Toritama para cá, porque Caruaru tem mais força politicamente do que a gente, e segura. A gente não pode estar com uma duplicação de 7, 8 quilômetros de Pão de Açúcar para cá, que demora tanto tempo. A gente tem a questão de água, que é importantíssima para que a nossa cidade se desenvolva. Nós temos algumas questões, questão de segurança hoje, que é um problema. E sim, tinha um modelo lá atrás que de repente funcionou. Peraí, o que é que a gente pode adequar aquilo? Por que não? Por que é que eu tenho que achar que porque foi de alguma. Pelo menos eu entendo assim, isso é uma questão minha pessoa, eu entendo. Se alguma coisa deu certo com alguém, vamos adequar, imitar, procurar fazer alguma coisa parecida, mas não, aqui existe muito essa coisa de ser sempre eu, o que eu quero, o que nós fazemos, infelizmente, perto de Santa Cruz, perto da população. Deixa eu trazer agora um outro fato atual. Esse não é fato, né? São rumores, vocês não vão tratar como fato. Há rumores de que o José Augusto Maia já não sentiria tanto conforto na indicação do seu nome, porque ele dizia que no momento que precisou de você, que quis fazer a indicação, você não aceitou. Então agora ele não aceitaria. Você tem conhecimento disso? Não tenho conhecimento disso e por isso que eu fico colocando. Eu nem antes, há 1 ano, há 2, há 3 atrás, em nenhum momento eu me coloquei como candidato. Em nenhum momento eu busquei ser candidato. Eu tenho entendimento do meu papel enquanto cidadão. Eu faço a política da minha maneira enquanto comerciante, enquanto fui presidente do clube, enquanto diretor de CDL, enquanto faço parte do pessoal da igreja. Eu entendo que cada um da gente tem uma contribuição que pode dar para a nossa cidade. Eu entendo que ninguém deve ficar de braço cruzado, vou para casa, durmo, no outro dia saio e reclamo. A gente tem que fazer alguma coisa. Tem um lixo na minha rua que está errado, tento consertar, tem alguma coisa que eu posso fazer. Cada um tem que fazer a sua política, por menor que seja o que você faça, você consegue ajudar de alguma maneira. E nunca me coloquei numa situação como essa. Foi colocado o meu nome, foi feito o convite, e daquela vez, como agora, também, são rumores, nunca partiu de mim isso. Então, eu entendo que existe muita coisa em política, é um xadrez que se joga com as pedras que estão na mesa e com o outro que está fora. Então, por isso que eu digo que muita coisa pode acontecer dos dois partidos, tanto pode haver mudança, como você está dando como certa já essa mudança na chapa de Fernando, como pode haver uma mudança do outro lado. Eu acompanho muito por fora, mas já informa. Por conta toda essa história, chegam muitas informações que eu não vou buscar. Para a gente fechar, caso nessa conjuntura política se opte pelo nome de um outro candidato para ocupar essa vaga a vice, o Flávio poderia nessas eleições ser candidato a vereador? Existe essa possibilidade? Existe um convite também, e é um convite que eu estou analisando também, mas é aquela história, são convites e eu tenho uma posição com relação política, o meu apoio pessoal, e eu não faço política, não, como eu lhe disse, nunca fui de sair fazendo política, em campanha, trabalhando, nunca fui dessa coisa. Eu tenho o meu lado, todo mundo sabe qual é o meu lado, tenho minha opção, que eu entendo que é a opção da cidade, mas nunca me envolvi. E também isso é uma coisa que eu deixo um pouco mais para frente, porque tem que ser uma coisa mais decidida, com mais tranquilidade. E eu sempre sou pego de surpresa. A gente vai fazer uma coisa e chega uma pergunta, enxurrada de pergunta, uma enxurrada de coisa. Nunca há uma conversa comigo antes, Flávio, tá para acontecer isso, você há essa possibilidade, não há, o que é que pode acontecer. Então, é só assim, fica um pouquinho chato para mim, porque eu tento trabalhar, tento fazer alguma coisa, toda hora é alguém ligando e perguntando. Vai na loja, mas isso é normal, eu entendo. Eu acho que de uma maneira geral, a gente fica, pelo menos, lisonjeado de ser lembrado para um cargo importante, para poder fazer uma coisa e, pelo menos, saber que eu ando dentro da minha cidade como um cidadão de bem e que tenho orgulho de passar isso para os meus filhos. E, mais do que isso, não tem muita coisa, não. É torcer para que nossa cidade encontre o caminho, nosso estado, nosso país, que a gente está precisando muito para dar uma tranquilizada de uma maneira geral.
E eu tenho certeza que assim, tudo isso que está passando, tanto no país, quanto no nosso estado, quanto na nossa cidade, eu entendo, cada pessoa entende de uma maneira, é um processo de depuração que nós estamos passando. O país está passando por um processo de maturação, de crescimento institucional fantástico, reconhecido no mundo inteiro, que existe muita conversa, existe muito disso, muito disso. E assim, eu tenho opiniões que você se colocar aqui, né, e você vai ter algumas contrárias. Mas o importante é que a gente possa falar, possa discutir as coisas para convergir sempre no sentido de buscar o melhor para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país. Flávio, muito obrigado pela sua presença aqui. E quando houver essa definição, você volta aqui para tratar sobre isso com a gente. Volto sim, com certeza. Se tiver, pode ficar tranquilo, estarei à disposição. Outras entrevistas como essa você acompanha sempre no blog do neilima.com.br.